Olá, galera! Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Hoje estou com Murilo Dantas, advogado de direito civil, direito trabalhista, não é isso? Direito de família. Direito de família. E hoje vamos falar sobre o quê? Pacto antinupcial, contrato de namoro, regimes de bens e divórcio. Hoje tem muito assunto interessante para o pessoal de casa, certo? Pode se apresentar. Fala um pouco sobre a sua carreira aí na advocacia. Conta um pouquinho de você. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês, nossos ouvintes. Meu nome é Murilo Dantas, sou advogado, estou há 14 anos aí no mercado, né? Atualmente estou como presidente da subseção da cidade de Goiás, nossa amada cidade de Goiás, Goiás Velho, né? E também participando das comissões aqui de Direito de Família da nossa seccional, que é Goiânia. Então já atuei em cartório, de uma forma de respondente, cartório extrajudicial, e ali nessa parte pública de cartório, né, me interessei muito a parte de divórcios, união estável, e minha vida iniciou na advocacia depois desse trabalho, né, e vem desenvolvendo até hoje. O seu foco maior é no direito de família, você atua mais nessa área. Sim, o escritório ele tem uma abrangência também na parte de direito de trabalho, né, na área civil, e nós também temos um foco específico na área de direito de família e sucessões. Vamos começar falando sobre o tal do contrato de namoro. Muita gente não sabe o que é e, né, para que serve o contrato de namoro. Vamos falar assim, das possibilidades que existe desse contrato de namoro. Esclarece aí para o pessoal de casa. O contrato de namoro, na verdade, ele é um instituto novo, né, e utilizado dentro do direito. O que acontece? Hoje em dia, com as modificações que vem acontecendo constantemente, né, quanto mais as pessoas vão se envolvendo e tudo, isso gera responsabilidade. Entretanto, nem toda união ela significa que é para constituir família, para casar e algo nesse sentido. E o contrato de namoro, ele busca delinear esses limites. O que seria uma união estável, quais as obrigações, o que seria especificamente um namoro, né? Então ele veio para delimitar a vontade do casal, ou, né, se envolvendo mais de umas partes, com relação a esses limites. Que para ter essa diferença, para ter uma certa facilidade no momento de ruptura ou no momento que for iniciar, sim, uma possível união. O contrato de namoro ele serve mais, então, para descaracterizar essa união estável. Isso mesmo. Mas tem que ver se realmente é de fato um namoro ou se é uma união estável disfarçada de namoro. Porque às vezes a pessoa tá casada, tá morando junto, tem filho e quer falar que é namoro. Tem que realmente ter esse cuidado, né? Porque o intuito do contrato de namoro é da vontade das partes de especificar que eles estão se conhecendo, ter um relacionamento amoroso, mas não com o intuito de constituir família. Então eles podem, às vezes, visitar a casa do outro, dormir lá, algo nesse sentido. O que a gente tem que falar da questão do namoro para de fato, uma união estável, um casamento? Porque no namoro é quase um nada jurídico, eu considero, porque não é uma comunhão. Não tem a questão do regime de bens, não tem a questão de possível partilha, não gera os mesmos deveres que o casamento gera. Então, assim, é diferente um casamento, uma união estável, juridicamente falando, né? E as consequências jurídicas são diferentes desse casamento para o namoro, né? Sim, na verdade o namoro é o momento que o casal está se conhecendo ali, é algo... Por mais que exista essa relação de namoro, ela é informal, ela não gera o vínculo da união estável nem do casamento. É um estágio probatório. Isso, é como se fosse um estágio probatório. Esse momento que a pessoa está se conhecendo, vai desenvolvendo ali, é esse conhecer mesmo. Eu posso estar namorando e falar, agora eu quero ficar uns dias só e tudo. Algo que, quando você traz para a união estável, ela tem que, ou para o casamento, ela gera essas certas obrigações. O casamento, você vai ter regime de bens e tudo, é uma união estável, você também pode delimitar isso. São documentos públicos. O contrato de namoro, ele é um contrato que vai redigir a vontade das partes. Eles vão especificar, nós estamos namorando, nos conhecendo, nesse estágio probatório, porém, não com o intuito de constituir família, né? Nós não temos essas obrigações patrimoniais, sucessórias, algo nesse sentido. Eu acho interessante o contrato de namoro para duas pessoas que às vezes já se divorciaram, cada um mora na sua casa e querem estabelecer que de fato é um namoro, né? Deixar uma coisa formalizada que é uma relação
de namoro e que não seria uma união estável, porque às vezes ambos têm filhos, ambos querem ter a sua individualidade, mas ter ali uma parceria, um companheirismo apenas como namorados, né? Seria interessante. Culturalmente, né, a nossa dificuldade é essa. As pessoas às vezes acham que depois de um divórcio, o casal não pode voltar a se relacionar. E o contrato de namoro ele vem exatamente para suprir essa lacuna, né? Eu posso ser divorciado, ter filho, e em determinado momento eu me relacionar com essa pessoa, mas não com o intuito de continuar a família, não dar continuidade. Então realmente é interessante. O que nós precisamos saber é diferenciar o que é namoro realmente do que é união estável. E a vantagem do contrato é que ele vai delimitar isso, porque às vezes eu posso estar namorando e a minha parceira ou meu parceiro entender que é uma união estável. Às vezes cria essa figura fictícia. É uma forma de deixar claro. Isso, é uma forma de deixar claro para não ter esse possível entendimento de forma divergente. Certo. Eu queria entrar no assunto sobre e essas novas relações, modalidades de relações, por exemplo, de trisal. Existe possibilidade de fazer um contrato de namoro? Porque, assim, pro mundo jurídico não é amparado essas relações aí poligâmicas, né? Esse poliamor. Porque o que prevê a Constituição, o que prevê o Código Civil, é uma comunhão com duas pessoas, né? Não pode haver bigamia, é até crime. Então, prevê o quê? Ainda é muito conservador o direito, no sentido de que entende que a união entre as pessoas seria, no caso, ou sendo homossexual, ou sendo casal hétero, mas como casal, com duas pessoas. Ainda não prevê essa possibilidade de poliamor. Existe essa possibilidade, porque de fazer um contrato de trisal, de prever alguns direitos que o casamento teria ou não. É um assunto também bem polêmico, né? O que nós verificamos aqui dentro do direito, no Brasil como um todo, ainda existe um lado muito conservador, que é inerente da parte da religião e também onde coloca as barreiras do que seria moral ou não. Mas isso também é algo muito relativo. Às vezes o que para você se torna moral ou imoral, para mim é algo que eu considero moral. Se você for analisar o casamento dentro do direito, ele está dentro da parte de contratos, dentro do direito civil. O que seria contratos? O princípio básico do contrato é vontade de ambas as partes, né? Infelizmente, né, eu falo isso porque eu tenho uma visão já aberta dentro do direito. O direito, ele não, juridicamente, dentro do Código de Processo Civil, ele não autoriza essa união entre mais de uma pessoa, entre mais de duas pessoas, né? Porém, nós sabemos que existe, né? E é algo que é inerente a cada pessoa, a cada ser humano. Eu posso entender que eu estou no meu relacionamento e deixar bem claro que a união de trisal, ela é algo que precisa ter a vontade e o aceite de ambos. Concordância de concordância todos, de ambos. Eu posso estar casado e eu ter um relacionamento. Para existir esse trisal, casado não, posso estar vivendo com uma pessoa, e para existir o trisal, minha companheira e a outra pessoa, sendo companheiro ou não, ele tem que autorizar, ele tem que concordar. Então, quem está na relação, ou as três pessoas, elas precisam concordar com esse relacionamento e tudo, e também delimitar regras. Então, por mais que dentro do direito não exista, né, no Código de Processo Civil algo que autorize, as pessoas podem sim fazer um contrato de namoro ou de união estável, verificando essas questões. E aí a gente entra numa esfera bem importante, que é a parte do patrimônio. Porque se vou viver em três pessoas e as três pessoas contribuem para adquirir um imóvel, um bem imóvel, que seria um carro, ou algo nesse sentido, para convivência de ambos, precisa delimitar isso. Até mesmo que pode haver uma ruptura, e isso tem que ser uma forma de delimitar, né, esses parâmetros para futuramente não trazer, aumentar ainda um problema e trazer prejuízo para eu acho assim, que independente de você concordar ou não, querer isso para sua vida, você tem que respeitar a outra pessoa que quer viver dessa forma. E o direito tem que começar a abarcar também as realidades que existem, né? É uma realidade isso já, né? Você vê muitas pessoas já aderindo a esse tipo de relacionamento. Eu posso não querer para mim, você pode não querer, mas ultimamente tem sido até comum, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que deve se basear nesse momento é o respeito. Exatamente. Às vezes a gente precisa respeitar, né,
a vida do outro, e acho que a dignidade da pessoa humana ela tem que Sim. estar acima de tudo nesse momento. E assim, o direito ele busca essa evolução, né? Há algum tempo atrás não era reconhecido de forma alguma as uniões, união estável, não era considerado, era só o casamento. Hoje em dia, a união estável ela tem esse efeito de casamento em muitos dos casos. As uniões também homoafetivas, né? Para definir esses Vem parâmetros. evoluindo, E né? o direito ele vem evoluindo, sim. A partir Vem do momento que a evoluindo. sociedade ela entende que a dignidade da pessoa humana e o respeito ele vai prevalecer, não é porque eu não concordo que eu não tenho que respeitar, Exato. né? Eu posso entender que para mim não seria saudável uma união poliafetiva, mas se alguém deseja viver e vive bem com isso e eles se respeitam, acho que nós também temos que respeitar. Sim, né, eu acho bem complicado. Eu acho que eu não, daria, não é pra mim, não, isso aí. Mas há de se respeitar quem quer pra sua vida, né? Eu queria que você falasse do pacto antinupcial e a diferença do contrato de namoro, porque são coisas distintas, né? Certo? O contrato de namoro ele vai delimitar as questões relacionadas ao namoro para demonstrar que não existe essa união estável, né? Não existe algo nesse sentido. Então ele vai separar. Ó, nós estamos apenas convivendo, namorando. Nós não estamos com o intuito de constituir família. Ela para lá, eu para o meu canto. A gente sai, se diverte. Porém, objetivos distintos. Nós não queremos nos unir com o intuito de uma união estável ou casamento. O pacto antinupcial ele é necessário toda vez que, quando você se organiza para casar ou para ter união, o regime vai ser diferente do mais comum utilizado, que é o de comunhão parcial. Então, na separação total ou na comunhão universal, é necessário fazer esse pacto antinupcial, porque ali você vai realmente delimitar algumas situações necessárias, né, para evitar problemas futuros. Então, realmente, o pacto antinupcial ele precisa ser realizado ali antes do casamento, né? É algo que você vai pactuar e ele vai trazer efeitos durante a união. Sim, e existe, no caso, no pacto antinupcial, algumas normas que não podem ser desrespeitadas, né? Normas fundamentais, né? Como, por exemplo, não dá para flexibilizar a questão da assistência mútua, do dever de amparo, até o dever de fidelidade não pode, porque tá no Código Civil, faz parte da comunhão do casamento. Existe algumas coisas, existe algumas normas que são invioláveis na elaboração desse contrato, desse pacto antinupcial. Quando se fala de direitos, né, ele não pode ir contrário ao que realmente o que consta na Constituição e no Código de Processo Civil. Porém, ainda tem correntes, você falou aí da questão da fidelidade. É algo que é muito inerente ao casal, né? Quem convive, né? Por mais que o Código de Processo Civil fala aí que o direito de fidelidade e tudo, esse no meu modo de analisar amplo dentro do direito, a partir do momento que o casal ele precisa distinguir o que é infidelidade ou não. Se eu estou num relacionamento e meu companheiro concorda que eu tenho uma relação com outra pessoa, eu não estou não estou sendo infiel a ela, até mesmo porque tem uma concordância nesse sentido. Então eu não estou contrariando nada. É uma visão pessoal, né? E vejo correntes também dentro do direito. Quando você fala de assistência mútua, aí nós já estamos ferindo algo mais importante, né? Porque a assistência mútua é algo que tem que ser seguido à risca. Da mesma forma, assistência para com os filhos, né? Porque então, algo existe correntes no sentido de que é possível flexibilizar o dever da fidelidade no pacto de comum acordo? entre as partes. A gente vê isso é muito comum, né? Onde envolve atrizes, atores. Geralmente eles colocam indenização, no caso de infidelidade, indenização em tantos valores. Isso é uma forma de preservar até a imagem, né? De quem tem uma imagem pública. Sim, eu ia até chegar nessa questão que existe a possibilidade de se impor multa e indenização no pacto antinupcial em razão de uma possível infidelidade, traição. Sim. Como o pacto, né, ele vai ser vontade das partes, respeitando esses limites dentro da lei. Então, é muito comum a gente já podemos, dentro do nosso ordenamento jurídico hoje, um casal onde, se a gente for analisar o divórcio, o casamento e o divórcio, o casamento ele se extingue pelo divórcio. Não precisa ter um motivo específico.
Porém, né, a partir do momento que há uma exposição da imagem, algo muito vexatório, surge dentro do direito a parte da indenização. Então, ambos os cônjuges eles podem procurar, né, uma forma de ressarcimento da indenização da imagem, ou moral, algo nesse sentido. Não é sempre que vai acarretar uma traição e indenização. É bom deixar claro isso, né? Isso, na verdade, tem que ser comprovado ao determinado prejuízo que trouxe a imagem ou não. Por isso que tem que ser algo que se expõe mais a pessoa, no sentido de trazer constrangimento, um vexame. Se for uma coisa mais oculta, mais velada, isso não a traição em si, por si só, não vai implicar a indenização. Isso. Um fato, um caso de infidelidade específico, isolado, não é isolado, mas só a infidelidade, não posso afirmar que só esse fato em si ele vai gerar a indenização. Tem que ser analisado o caso concreto, em cada caso específico, né? E comprovar até onde vai essa exposição da imagem, ou que prejuízo que trouxe. Ele não é algo que afeta, que eu posso garantir que ele, em específico, já gera o dano moral presumido. Ele não é presumido. Ele precisa realmente ser analisado cada caso específico. E quando você me falou do pacto antinupcial, lá você tem condição de delimitar essas cláusulas. Então você estipula valores e tudo algo nesse sentido. Né? Tem valores assim exorbitantes de... Existem casos famosos de Hollywood que tem. Vamos falar aí de inclusive, alguns casos de milhões? Um caso daquele jogador de golfe também, o Tiger Woods, que depois foi diagnosticado com um problema que ele tinha compulsão por sexo e teve a exposição da esposa, teve um caso de indenização. De milhões, assim? Eu já ouvi falar de 100, 200 milhões, mas de 100 mil, 200 mil é até comum. Mas tem casos de multa de milhões, milionárias? É muito relativo, é de acordo com o valor patrimonial, né? Do casal. Então... Mas esses grandes astros aí, às vezes... Ah, sim, isso é a forma de preservar a imagem, ainda mais porque aqui no Brasil e no mundo, né, existe culturalmente a imagem da família perfeita, né? E a partir do momento que você quebra isso, isso gera uma imagem negativa, você imagina uma atriz um casal com patrimônio de 200, 300 milhões, vendendo a imagem dela para o mundo, tem uma figura da infidelidade, do parceiro ou da parceira, e isso traz, às vezes, uma imagem negativa. Isso vai trazer também algo que vai afetar patrimonial e vai deixar de ganhar, vai deixar de vender essa imagem. Então, isso realmente traz prejuízo. Quem trabalha com imagem causa um prejuízo, né, grande, no sentido que denigre a sua imagem, tanto ser a pessoa traída, como também a expor a traição em si, a ser o traidor. Às vezes a pessoa que traiu gera até mais consequências na sua imagem. É uma exposição que às vezes vai fazer com que a pessoa deixe de ganhar. Perder dinheiro, né? Vai perder dinheiro. Principalmente quando você trabalha com imagem. É algo que realmente traz um transtorno. Entendi. Assim, traição, a conduta em si das pessoas, a forma como as pessoas, como se diz, vivem, se relacionam e se posicionam diante da vida, a forma como você se coloca, né? Você vai ser julgado o tempo inteiro, né? E assim, querendo que não, que você trabalha com a sua imagem, é importante você ter essa postura correta, essa postura mais conservadora, eu diria, né? Fica difícil uma pessoa ser um astro, ser uma pessoa que vive da imagem e ter um relacionamento aberto. Um pouco mais difícil. Na verdade, nós temos... vamos falar específico do Brasil, né? É algo cultural. Depende muito, né? Da região. Depende muito. Do país que você tá, né? Mas existem sim, né, culturalmente, essa figura de uma perfeição, tanto dentro do relacionamento, como da figura também do ser humano, padrão de beleza e tudo, que você expõe para a sociedade. A partir do momento que você foge um pouco dessa risca, tudo é julgado com pesos diferentes. Então, a pessoa que trabalha com imagem, no nosso mundo capitalista, onde tem uma figura da família perfeita, homem e mulher, para ter filhos, e a partir do momento que isso é exposto e pode trazer prejuízo, para aquela pessoa em específico, realmente ela vai amargar algo muito ruim. Né? Mas aí também nós precisamos verificar o que foi tratado isso dentro do casal, qual que é a base deles, se isso para eles vai trazer prejuízo, se há uma figura negativa ou não. Né? Dentro das relações, né? E aí a gente for pegar a evolução dos últimos anos, antigamente as pessoas
Realmente a mulher casava com 13, 14 anos, o pai arrumava uma pessoa para ela, ele ia conviver, podia viver oprimida a vida inteira que não divorciava. Sim, Se hoje em você dia, pegar os últimos anos, os índices de divórcio e tudo, enormes, né? já com Tem empoderamento da Tem mulher. até uns dados aqui que eu trouxe de. A gente vai falar sobre o divórcio ainda. São, aqui em média, são mais de 300 mil divórcios por ano. Em 2021 foram 386 mil divórcios, mais de 386 mil divórcios. É bacana, é assim, um número bem considerável, bem grande, né? Do mesmo tanto que casa, quase que do mesmo tanto que divorcia. Com as alterações, né, Ah, da legislação nos últimos anos, ela facilitou um pouco essa questão do divórcio. Antigamente você tinha que separar, passar um tempo, para depois você vir e ter esse existe divórcio. a possibilidade, o pacto antinupcial, ele seria uma precaução no sentido de um possível divórcio, essa é a verdade. Né, no sentido de prever algumas regras, prever regime de bens, estabelecer ali formas de, se uma possível separação, sair uma coisa mais, como se diz, fazer uma separação mais amigável, Isso. mais... Uma forma de sintetizar, o pacto nupcial ele serve para minimizar os riscos de um possível divórcio ou algo Exato. nesse sentido, mas ele também traz efeitos na sucessão, né? Que nós precisamos distinguir o que é divórcio e o que é sucessão, né? Divórcio é a união ali das pessoas, casou, você quer distinguir, você vai divorciar. Sucessão, a partir do momento que há o óbito, né, de uma das partes, vai iniciar esse momento sucessório. Então o pacto antinupcial ele resguarda tanto no divórcio quanto também na parte de sucessão. Entendi. Ele tem mais de uma função, Isso, né? é uma forma de minimizar riscos, né? Imagina que você está casado e você resolve divorciar e ali você vai discutir toda essa questão patrimonial, o que vai entrar ou não nessa relação, o que constituiu de valores, o que eu utilizei para adquirir sozinho ou não. Por mais que exista um regime de casamento, que você escolhe no momento ali da união, não dá para delimitar alguma coisa anterior, ou que você recebe, ou que você pode dispor. Então, o pacto antinupcial, ele delimita isso, ele é uma forma de minimizar os riscos de um possível divórcio ou até mesmo a sucessão. E ele é interessante não só para quem, é, no caso, tem uma condição elevada, é rico, tem patrimônio de milhões, mas assim, o pacto antinupcial também é interessante para uma classe média alta, que eu acho que quando se fala de pacto antinupcial, a gente está falando de dinheiro ali, né? Acordar regras e acordar possível partilha, possível divisão ali de bens, não seria isso? Não só partilha e divisão de bens, né? Na verdade, nós é muito no Brasil não é comum, não é muito comum o pacto antinupcial, porque nós somos, né, culturalmente muito imediata. Eu vou casar, já Já acho que é ali pro resto da e isso já vida. vai e não pensa nessas consequências o que pode trazer. Por isso que o Código de Processo Civil, quando ele delimita que determinados regimes de casamento universal, separação total precisa ter, até mesmo para facilitar, né? Diante da situação que o comunhão parcial ele é o mais comum. Quando você chega para realizar o casamento e não fala ou não tem essa ideia do que você vai casar no comunhão parcial. Que ele tem mais de 90% dos casamentos nesse sentido. E a partir do momento que envolve essa questão patrimonial mesmo, que vai entrar dentro da relação, e é muito necessário o pacto antinupcial. Vamos falar um pouco sobre os regimes de bens, né? Fala um pouquinho sobre a comunhão parcial de bens, a comunhão universal, a separação total e também tem a participação final dos aquestos. Eu acho que, assim, dá uma breve explicação de cada um dos regimes de bens, que alguns, a maioria, assim, já sabe como que é, mas a gente não pode presumir. Às vezes quem está assistindo não tem o mesmo conhecimento, né? Hoje o mais comum no Brasil é o comunhão parcial, que é aquele a partir do momento que você casa, tudo que você adquirir, né, na constância da união, ele é partilhado em 50% para cada um dos cônjuges. Então, quem está dentro da relação, ele é todo mundo a partir do momento, né, do casamento. Quando você vai para a comunhão universal de bens, ele vai também trazer para dentro dessa relação os bens particulares anteriores ao casamento. Então, comunhão universal, tudo vai entrar
a favor do casal, mesmo que tenha adquirido anterior ao casamento, diferentemente da comunhão parcial. Comunhão parcial que você tem anterior ao casamento, ele não comunica dentro dessa união. A separação total de bens, vocês vão conseguir separar o que é bem de cada um individual. Ó, vamos separar todos os bens, eu tenho a quantidade de bens, eu trabalho, o fruto da minha renda ela é específico minha, da minha companheira ou meu companheiro também. Essa participação final dos aquests ele é um pouco mais complexa, porque ali você vai delimitar a participação em cima de cada um que entra de renda. Então ele realmente é um regime de casamento muito pouco utilizado. Eu acho que na proporção aí de 1000, no máximo vai ter nessa de participação final dos aquests. Que tem uma condição mais elevada e que quer, às vezes, durante o casamento ali, não ter uma necessidade de assinar, de pedir a assinatura do outro, porque na comunhão parcial, ainda que a parcial, tudo que você for fazer precisa da anuência do cônjuge, né? Na comunhão parcial, quando você for dispor, né, de todos os bens, é necessária a assinatura. Apesar que nos demais regimes também, hoje é muito adotado dentro dos cartórios, no momento de qualquer escrituração, assinatura da anuência e concordância, por mesmo que não tenha direito, mas uma forma de simplificar também para evitar discussões futuras. Então hoje, até mesmo união de separação total ou universal, algo nesse sentido, os cartórios também pedem para assinar como anuente, no sentido de facilitar ou de dificultar uma possível discussão futuramente sobre essas vendas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o caso de separação total de bens, no caso dos maiores de 70 anos, né? Que é bem polêmica essa questão de separação, de ser obrigatório, né? Os maiores de 70 ser obrigado a casar nesse regime. E você podia também falar um pouco sobre a questão da possibilidade do pacto sucessório, né, dessa maior de 70 poder deixar possíveis bens para uma companheira, mesmo tendo a obrigação de se casar ali no regime de separação total. Fala um pouquinho sobre esse assunto aí, que é bem polêmico. Na verdade, é uma discussão muito polêmica que envolve hoje todo o direito, essa questão dos maiores de 70 anos ser obrigado a casar no regime de comunhão, separação total de bens. Porque indiretamente você está falando com a pessoa maior de 70, ela está quase que inimputável, ela não tem... Incapaz, algo nesse sentido. E realmente, isso, no meu modo de pensar, né, e eu acho que da doutrina também, é algo que prejudica a imagem da pessoa. É a mesma coisa que você está falando, que aquela pessoa ela não tem capacidade de decidir por ela. Então, mesmo ela não sendo interditada, é algo que traz algo muito ruim para a pessoa. Eu acho que cada um de uma forma individual for pensar... como se ela fosse interditada viva, né? Isso, ela está falando que ela seria uma pessoa incapaz dentro dessa situação, né? E o que hoje se verifica muito dentro da doutrina é que estão entrando judicialmente para tentar anular isso, e é uma discussão que ela está ainda muito... Pode ainda modificar. Isso, na verdade eu acho que vai ser mais fácil ter jurisprudência nesse sentido que modificar a legislação que abrange algo um pouco mais complexo, né? Aí, quando você vem e fala do pacto sucessório, dentro do nosso ordenamento jurídico, o pacto sucessório, ele não existe em determinado momento. Por quê? Porque você não pode expor, né? Não existe herança de pessoa viva. Isso. Né? Então eu não posso fazer esse pacto sucessório nesse sentido. Aí entra a figura do testamento. Né? E a pessoa sendo maior e capaz, ela pode fazer o testamento dentro da parte que lhe cabe, né? Hoje em dia uma doação, um exemplo, uma doação você pode doar só 50%, até 50% do seu patrimônio, ela é legítima a ser doado. E assim no testamento você também, dentro do que você pode, né? Delimitado ali do seu patrimônio, você pode fazer sim um testamento, né? Para deixar esses bens para determinada pessoa. É muito utilizado nesse regime de casamento os testamentos. Testamento sucessório. Então, existe a possibilidade do testamento sucessório por parte de alguém que tem essa faixa etária, 70 anos, maior de 70, e convive com alguém, é possível ele ainda deixar bens e amparar essa pessoa, essa companheira que ele convive. Sim, na verdade não existe essa vedação, né? Para ter esse testamento, então na maioria dos casos estão acontecendo o testamento.
Porque na hipótese de separação, ela não vai ter realmente direito, porque o regime já foi pré-estabelecido. Isso, né? Agora vai fazer efeito, né, para a parte sucessória. Sim. No caso de falecimento. Na hipótese de falecer, se ele quiser ampará-la, já deixar, né, esse testamento aí registrado em cartório e dispor de bens dele para essa companheira que ele convive, existe essa possibilidade. Sim, existe essa possibilidade. Mas também tem que respeitar os 50%. Tem Sim. também o limite, né? O que a gente vê que acontece muito é com essa cláusula que foi imposta, né, da separação total. Hoje em dia eles utilizam, o que é mais utilizado aí é a aquisição, né, de algum bem ou algo nesse sentido e coloca no nome da companheira ou do companheiro, aquele que está convivendo. Então eles também é uma forma de blindar, né? Isso, eles vão fazendo Compra um carro e põe no nome dela. Compra um apartamento isso. E põe no nome dela. E a gente utiliza, hoje o que mais acontece é essa situação. Entendi. Pode ser o oposto também. Sim. Da mulher querer presentear uma mulher de 70 anos querer presentear às vezes o companheiro também. O que a gente hoje, com essa cláusula, essa barreira que foi imposta, o que mais acontece? Mas hoje em dia, seja homem ou mulher de 70 anos, as pessoas estão cada vez vivendo mais, vivendo bem, com mais qualidade de vida, né? Bem fisicamente, bem mentalmente, pelos recursos que tem, né? Dispostos de alimentação, de cuidar da saúde, de medicina. Então, hoje em dia, você vê pessoas de 70 anos extremamente ativas, que trabalham, que faz tudo, e às vezes muito até atletas, né? Até fazem vários esportes. Então, hoje em dia, 70 anos não é mais um senhorzinho de bengala, nem uma senhorinha. Você vê pessoas muito ativas e jovens, com espíritos jovens com 70 anos. Sim, hoje em dia a pessoa, ela tendo a saúde física e mental, né? Acho que para nós aqui em Goiânia é muito simples, vai uma volta no Vaca Brava à tarde ali. Tem senhor de 70, 80 que tá conseguindo dar 15, 20 voltas correndo que eu não consigo fazer 2, 3. Então, tem gente com 70, 80 aí que realmente tá com uma saúde física e mental muito boa e realmente essa cláusula que foi imposta é algo que é muito negativa a pessoa, o idoso, né? Eu acho até um preconceito etário. Seria um preconceito etário também. Na verdade, é um preconceito, né? A partir do momento que você delimita essa imposição a uma pessoa, dá a entender que ela não tem direito. Ela não tem direito de escolha. E você tá ali realmente. Você vedou o livre-arbítrio dela, né? Se algo, uma pessoa totalmente capaz e saudável, né? Eu queria que você falasse um pouco, alguns casos que vai configurar a união estável, que muita gente às vezes pode querer descaracterizar, mas em determinadas hipóteses vai configurar a união estável. Vamos exemplificar algumas hipóteses que necessariamente existe nesses casos uma união estável. A partir do momento que você está convivendo junto com a pessoa, dividindo as tarefas domésticas, as obrigações financeiras e o cuidado de um com o outro nesse sentido, pode ser configurado. Aí você fala assim, mas só isso basta? A convivência com o intuito de constituir família, isso é um nível, como posso colocar, é algo muito difícil de se delimitar visualmente. Né? Então o que é utilizado hoje em dia para fins de provas? Conta conjunta, financiamento, foto, né? A pessoa está convivendo o tempo todo junto, fazendo viagem junto, convivendo dentro da casa dos pais. A pessoa tá... Roupa, né? Você vai lá e tem um guarda-roupa, tem uma namorada, você tem roupas lá, né? Toda a minha roupa tá aqui, cadastro liberado, portaria de preto, tudo isso é utilizado. Só que isso tem que ser analisado o que é união, se isso é com o intuito de constituir família. Se eu estou convivendo com uma pessoa, nós estamos optando por viver junto, nós estamos pensando em adquirir um imóvel, um carro, ter filho, adotar, tudo isso contribui para uma união estável. Né? O que é o ruim dessas uniões? Não ruim, mas o que é o complexo dessa união estável? Isso é bem mais fácil, a partir do momento que a pessoa tem interesse em viver, ela ir lá e realizar o pacto, né? A escritura pública de união estável. A grande questão é que a pessoa às vezes deixa para
buscar isso na justiça após o fim da relação. Então aí ela demanda de algo para produção de prova e que seja Fica mais sentenciar. complexo, né? Isso, é bem mais complexo. Então hoje a pessoa, ela... É mais fácil registrar, as pessoas, assim, quem do direito entende que é mais fácil casar, né? Mais fácil ir lá e registrar, então, a existência da união estável do que depois ter que comprovar essa união estável. É bem mais fácil, na verdade. Você está com o intuito de conviver com a pessoa, você pode ir lá, o casal, fazer uma união estável e deixar delimitado o período. Ó, nós começamos a viver a partir de janeiro de 2023, começando nossa união, você pode ir lá e delimitar tudo. É algo que vai te trazer uma segurança, né? O casal rompeu, né? Nós adquirimos lá 2 casas e um carro. Tá tudo no meu nome. Aí falou, não, você não tem direito. Aí a pessoa tem que ir lá e buscar o direito na justiça. Comprovar isso. Isso demanda tempo, dinheiro e desgaste físico e emocional durante todo esse período, né? Sim, vamos falar agora do divórcio, né? Depois que namorou, depois que casou, aí muita gente já passa por terceiro passo, que nem sempre é lua de mel, nem sempre dá certo, né? Vai ser eterno enquanto durar. Então, muitas vezes vai acontecer o divórcio, né? Que é melhor também separar do que tá ali infeliz, né? Por isso que hoje em dia muita gente, assim, o número tá cada vez maior, porque as pessoas não estão mais nessa pressão social de estar ali infelizes num relacionamento, né? E há de se respeitar a decisão do casal e das pessoas, né? Vamos falar sobre as formas de divórcio, né? De romper definitivamente esse relacionamento. Que existe o divórcio extrajudicial e o divórcio judicial. Fala um pouquinho de cada um, explicando as diferenças, né? Existem essas 2 modalidades, né? O divórcio consensual, ele é realizado via cartório, né? E ele tem uma vantagem, né? Você não precisa homologar judicialmente. Mas então, tem algumas condições, né? Sim, não hoje pode ter filhos menores. Não pode existir filhos menores, não pode existir litígio, tem que ser algo consensual. Você não pode estar discutindo alguma coisa contrária para realizar esse divórcio. Então ele tem que ser consensual. Nem haver a discussão relativa à partilha de bens. O divórcio extrajudicial em cartório necessita do consenso de ambas as partes. De ambas as partes na sua totalidade. E não ter filhos menores. Isso. Já o judicial é quando não há acordo, né? Isso, no judicial é a partir do momento que as partes não conseguem conciliar, né? E ali vai ter alguma discussão relacionada a bens, a indenizações, tudo nesse sentido. Ou também pode a questão relacionada a pensão também, né? No próprio. Mas se tiver também filhos, já não pode ser extrajudicial. Filhos maiores, né? Dá para fazer extrajudicial e ali tudo. Ou também a questão da própria pensão para um dos cônjuges, né? Você pode delimitar também isso dentro do divórcio, uma pensão para um cônjuge. É possível no divórcio extrajudicial ser delimitado pensão para um dos cônjuges? É possível? Na verdade, não é comum. Né? A partir do momento que você vai delimitar a pensão, não é muito comum. Né? Mas pode sim, não é vedado. Essa questão de pensão, até mesmo porque vai derivar da vontade deles. Né? A pessoa pode... Eu entendo que existe essa dependência financeira e tudo, né? Então você pode colocar assim, não é vedado essa questão de limitar alimentos para o cônjuge, né? Aí quando envolve filhos menores, obrigatoriamente é necessário judicial, porque ele vai ter a figura do Ministério Público que vai analisar. Sim. Eu acho que a gente permeou por diversos assuntos, conteúdos, trouxemos aqui para o pessoal de casa, para o Pod Eva, muito conhecimento, muito assunto bacana, né? E a gente falou de forma breve, sucinta, sobre diversas coisas, assuntos interessantes e relevantes, né? Eu queria que você deixasse mais um recado que você quiser falar, falasse onde que o seu escritório, onde que você atua, deixar seu Instagram, seu contato, porque também já está quase encerrando o tempo aqui, então
pode finalizar a sua participação, falar, se quiser falar mais alguma coisa, deixar um recado importante aí sobre direito de família. Eu que gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando aqui com vocês no Pod Eva. Nós falamos aqui de assuntos polêmicos, que sempre estão aí na mídia, em voga. E algo muito interessante, dentro dessas uniões, né, independente se for união afetiva, monogâmica ou poligâmica, a gente conseguir delimitar, né, cada passo, toda situação, porque a partir do momento que você tem um contrato, né, você tem tudo aquilo ali organizado, é bem mais fácil para você depois romper em determinadas situações, ou até mesmo se justificar por algo no sentido, por uma questão patrimonial também, né? Então, nós brasileiros somos muito imediatistas e nunca pensamos os transtornos que pode trazer e tudo. Nós geralmente não trabalhamos com a forma preventiva e consultiva, né? Então, acho que dentro, né, dos relacionamentos, nós precisamos realmente pesquisar mais. É muito difícil alguém resolver casar e procurar um advogado. Ela só procura depois, no momento do divórcio, só no problema. Então, assim, o casamento é um contrato. União estável é um contrato. Então, é necessário, sim, ter essa visão, né, de um jurista, de algo que conhece, para poder explicar tudo e ajudar, né? E gostaria de dizer que realmente é uma satisfação imensa, né? Me coloco sempre à disposição de vocês. Meu Instagram é Murilo Dantas, _advocacia. Tem um escritório na cidade de Goiás, na rua Pardanaldo, número 32, Centro, aqui em Goiânia, na rua Americano do Brasil, ali praticamente em frente ao prédio do Ório, né, aqui no Bueno. E realmente é uma satisfação, me coloco sempre à disposição de vocês, né, qualquer coisa nos sigam lá e vai ser uma satisfação estar auxiliando. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação, Murilo Dantas. Foi muito bom o bate-papo, né? Eu, como advogada, também tenho um pouco de conhecimento jurídico, apesar de não estar atuando na área de família. Gosto muito de estudar, estudo diversos assuntos e poder trazer conhecimento aqui para o pessoal de casa é exatamente esse o propósito do Pod Eva, né? Conhecimento é poder, né? Então, assim, informar as pessoas para elas se precaver e saber tomar melhores escolhas e decisões. Isso, conhecimento é poder. Então, vamos encerrando, né? Vamos encerrar por aqui. Quem ainda não seguir o Pod Eva, segue lá o Instagram, @PodEvaOff, @PodEvaOff, e também vai lá e se inscreva no canal Pod Eva, tudo junto. Vamos ficando por aqui. Hoje foi bem produtivo, mas vamos ter que encerrar que já tá terminando o tempo. Tchau, tchau, galera.